Fala, gente boa do YouTube. Aqui é a Soledade do Site Trevida Estilosa. E hoje é domingo de março, né? Está em março. Eu tô me malando. Ai, tô tentando ter coragem pra falar. Olha a preguiça, tô... Uma preguiça do cão. Ai, né? E eu tô como, gente? Estou cansada. E estou com algumas ideias na minha cabeça. Que provavelmente só vai dar certo talvez amanhã. Olha, o meu padrasto, ele é estéril. É um homem que não pode ter filho. Então, ele teve um filho com uma mulher e não é dele, o filho. A Neide não é estéril. Meu último padrasto é estéril. Ele não teve filho de sangue e o filho que ele tinha naquele tempo era da mulher dele com outro homem. O meu outro padrasto também é estéril. E os filhos que ele tinha lá era da mulher dele de outra pessoa. Deixa eu pensar isso. Todos os meus padrastos, eles eram estéreis. Porque eu não sei. Sempre esse filho deles com outra pessoa. Eles assumiam. Esse pessoal que a minha mãe se envolveu são pessoal que assume filho das mulheres com outros homens. É isso, né? Pronto. Meu padrasto, todos os meus padrastos são estéreis. Gravaram, gente? Gravaram, pois é. Daqui, eu acho que até julho, eu vou entrar com um processo, né, na justiça contra a família do Michael Jackson. Por várias coisas que eu vou provar pra não poder alegar aqui, certo? Enfim. E eu vim contar aqui, né, gente? Porque ninguém merece, né? Ei, acho que é miojo, tá? Aham. Tá bom? Tá roupa pra ir pra igreja? Tá vários chique. Ó. Neideras vai para a igreja. Vamos pra igreja! Neide Carvalho chamando pra ir pro culto. Adorar a Deus! Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Então é isso. Toma conta deste lar. E agora... Nós vamos te buscar. E eu fiz uma trancinha, ó. Estilo rebeldes. E sou rebelde. Quando não sigo os demais, que sou rebelde. É isso. Olha. Tá. E é isso, né? Quero pedir pra vocês passarem no meu site, na Trevida Estilosa, curtir, comentar. Conversar um pouco, tem polêmica lá envolvendo o Mike, Prince, o Prince, né, da música. Não o Prince Jackson. Eles têm muitas coisas envolvendo também, né, paternidade, enfim. Bom, para todos os efeitos, Michael Jackson tá dado como estéril e que não é pai de ninguém, né? As entrevistas, já saiu o exame provando que ele não pode ter filho aí, né, que ele divulgou na internet. Enfim. Isso aí, ele dizendo de uma volta de uma tal idade lá, ele não podia mais ter filho. É isso e bom, né? Isso a gente vai provar na justiça. Eu vou entrar na justiça pra investigar. Eu estava em São Paulo e era uma carralhada de drone. Parecia até que eu era prisioneira, né? Parecia que eu era prisioneira e que tinha cometido crime. E nisso, era drone, mano, mas era muito drone. Onde eu tava lá, era carretel de drone como se eu fosse uma prisioneira, gente. Sério, não entendi. Até eu estar lá no meu trabalho. Um belo dia eu fui almoçar, sozinha, né? Peguei meu dinheiro, recebi.
e resolvi me dar um presente, um almoço no restaurante. E fui lá, né? Numa boa. Almocei, triste, né? Que ainda era de promoção ainda. E daí, só na minha, né? De repente chegou um segurança do Michael Jackson famoso de negócio de livro. Chegou e falou pra mim assim, é Suelen? É Suelen você? Uhum. Você é a moça do site Atrevido Estilosa que estava falando do Michael Jackson e tal. É assim que falam sobre mim, sabe? Pessoa do site tal que está falando de alguém, certo? Que lá no site é matéria, entendeu? Não é post como o Instagram, mas algumas pessoas também falam matéria, não sei como eles falam, enfim. É, sou eu, sim. Olha, o Michael te investigou. É mesmo? Isso naquele tempo, o Mike tava vivo, no tempo que eu postava. Isso agora é recente, né? Em 2024, eu acho que 2023, essa conversa. É mesmo? É, eles tinham vindo para São Paulo dar uma palestra em São Paulo do livro que eles estavam divulgando, que estava falando sobre ele. É mesmo, mano? Aí, o que tem? Eu pensei que ele fosse me brigar e não querer que eu falasse dele, né? Que era crime, que ia me matar, que isso, aquilo, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá, e tchá, tchá, tchá. Né? É isso. Meio enjoado que eu tô gripando. É mesmo, é. Ele tá te investigando. Porque se eu não me engano, ele já se envolveu com a tua mãe. E no tempo, a tua mãe tinha um menino, alguma coisa assim, ele contou. Que ela já tinha um menino, né? Ou foi antes? Eu não sei como é a história. Aí eu falei, a minha mãe é Billie Jean? Até zoei o cara. Ele falou, não, a Billie Jean, ela é pública, né? É uma moça lá dos Estados Unidos, que ficou perturbada e achou que tivesse o filho dele. Ele disse lá na entrevista. Na entrevista já, falando pra mim, né? Aí eu falei, é mesmo? O que mais? Então, provavelmente ele acha que tu é filha dele. Segundo ele, no tempo que ele se envolveu com a tua mãe, ele ainda não tinha tomado um remédio que causava histeria, né? Aí eu falei, é mesmo, mas o Mike, ele não é estéril desde criança, desde quando ele nasceu, por causa da doença e tal. Doença não causa histeria, só é um tipo de remédio que causa a histeria. Aí eu falei, é mesmo? Ah, entendi. Então, a gente quer que tu faça teste de DNA, porque teve uma ocultação no, 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 ocultaram alguns segredos que estavam no testamento, porque não se dava o bem, diz que com as pessoas, com quem? Com a tua mãe. O nome da tua mãe apareceu no testamento, alegando possibilidade de ser pai de fulano de tal. Aí eu falei, mas ele não é pai desse menino? Eu menti, que eu já sabia que ele não era, né? O cara disse, não, ele não é, ele comprou uma barriga de aluguel, enfim, de um casal, né? O Mike é tão doido que eu não consigo acreditar na loucura dele, entendeu? Barriga de aluguel e tudo mais. Ah, da mulher dele, né? Não sei o que e tal. Mulher dele, mas aquela mulher, no tempo que o Michael Jackson se envolveu, ela era casada. Ah, ela se separou, não sei o que, não. Ela não se separou, ela ainda continuou casada. Ela nunca se separou do marido dela, só ela. É mesmo? Ela nunca se separou. Entendeu? Nunca se separou. E é bárbaro, né? Nunca se separou. Teve os filhos dele. Eu achei estranho que o Mike diz que pagou ainda pra ser pai dos filhos dele e forjou o relacionamento que o Mike era. E depois de mais velho ele virou gay. Era um relacionamento forjado, sabe? Que ele não gostava nem de beijar em público. Que queria agir que nem como você realiza um relacionamento intocável, sabe? Aí eu falei, O Mike, que fica uivando em clipe, não quer comer a mulher. Muito estranho. Se essa mulher tiver um relacionamento com outra pessoa e não puder, né? Foi bem isso o relacionamento. Foi uma fachada. Aí falou, é mesmo? E essa outra criança aí? É de quem? Então, é de uma garota de programa
E ele não quer contar, porque é de garota de programa, né? Enfim, ele contou, né? E ele não pode revelar quem é a garota de programa que teve a criança pra ele. Aí eu disse, é mesmo? Garota de programa? Uma que pode ter envolvimento com garota de programa, que ele não faz parte da família real e da Inglaterra e tal. Então, ele não pode, não viu que ele não contou que era de garota de programa? Mas é de garota de programa. Aí o cara conversando comigo, eu falei, olha, o Michael Jackson é meu primo. Eu já interrompi, que ele já ia pra coisa mais envolvendo estupro também da menina lá. A Jack sofreu estupro. Aí eu falei, a história do estupro é assim, assado e cozido. Mano, um homem contou toda a história do estupro. Parecia que eu tava vendo assim, a olho nu. Que eu passei mal. Então, toda a história que ele contou, do início ao fim, eu tava vendo, sabe? Como se fosse forma humana. Aí eu falei, tá. Aí eu falei, né? Não sei o que dizer, né? Mas, assim que possível, eu vou me informar direito. Eu entro em contato com a família dele através da justiça. Porque pela internet eles não respondem, tá? Eles ficam doidos, achei estranho. Que se fosse da pessoa, eles tinham corrido, que eu sou prima dele. Eu sou prima dele, eles não me respondem, entendeu? Mas se fosse outra pessoa, eles tinham corrido pra responder. E eu sou prima, juro por Deus, de sangue. Aí, eu achei estranho. Né? Se eu for filha, é caracterizado um golpe vindo da família do Mike na minha família, certo? Que pode colocar a minha vida em risco, né? E daí, uma vez, esse homem que eu tava, que eu casei, né, lá, em outro país, disse que o meu irmão, o Prince, ele se identificou como irmão, meu irmão. Lá no testamento eu tava como se eu fosse filha de sangue, com DNA e tudo. Eles deram o fim. O cara disse, olha, Suelen, o negócio tá feio. De tu correr risco de vida, que o Mike já acionou tua família pra colocar agente secreto pra te defender da própria família dele, que fica mentindo que ele é pai de um menino. E o molequezinho já tava assim, dizendo que era meu irmão lá pro Alfredo, né? E o Alfredo né? Enfim. E o Alfredo disse que ele entrou em contato, eu vi. No dia que o Alfredo saiu de casa, a gente brigou. Eu queria sair pra um lugar, ele não quis ir, de repente, do nada. Ele não quis fazer minha vontade, já. Eu fiquei buceta que eu gosto que faça minha vontade, né? No relacionamento. E ele resolveu não fazer, que disse que ia sair, que ia resolver o problema. E eu, puta da vida, saí com ele até na porta. E nisso que ele saiu, passou o cara idêntico com o Prince com câmera. Tava filmando onde eu tava. Eu achei estranho. Olha, eles já estão num processo onde eles não poderiam ter me abandonado financeiramente. Vamos começar assim, né? Então, eles não poderiam também filmar a minha particularidade, a minha vida particular, né? E já começa daí que eles não podem fazer isso. Eles têm que ter autorização judicial provando, né? Familiarmente, provavelmente eles tenham comprovado que são membros da minha família. Por isso eles podem ter conseguido alguma coisa aí, né? E a minha mãe pode ter me escondido, que a mamãe, ela esconde as coisas. Ela só fala depois. Até um belo dia, meu padrasto chegou bêbado falando que a mamãe tava gritando bêbada. Tá no Réveillon, que eu não tava. Dizendo que o Michael Jackson era meu pai, que ele tentou sequestrar ela, que não sei o que de Illuminati, que blá blá blá. Não entendi nada, não entendi nada. Gente, eu sei que é uma loucura essa história. Enfim. E que queria conversar com ela, que queria ajeitar minha guarda, que queria que eu fosse assumida. Depois já de eu estar com uns 30 e poucos anos na venta, ele quer me assumir, que ele quer isso, ele quer aquilo. Tá, né? Aí nisso tá, né? Nisso vai, nisso vem. Rodou umas 3 vezes ela contando que ele era meu pai de verdade, né? De sangue. Que meus irmãos eram filhos de outra pessoa. Não era filho de sangue de um mesmo pai. Cada um é filho de um pai diferente. Até hoje eu desconfio que aquele Ivan, ele tem um comportamento idêntico do Sr. Jackson. Sabe? Idêntico, assim, que eu fiquei olhando assim, eu falei, nossa. Parece até que é o velho aqui pintado na minha frente falando. Nossa, Deus, é um tédio.
E a Fernanda é arisca que nem a minha tia, mano. A gente bobeou, elas lascam com a gente. Assim, quer dizer, minha tia, né? A irmã do Mike lá. Mano. Aí ele falou, olha, ele se identificou como o Prince Jax, filho do Michael Jackson. Me ofereceu 250 euros pra que eu te matasse. Porque tu era primogênita e única herdeira dele de sangue viva. Aí ele me contando, ele falou, amor, esse cara é louco, né? Ele disse, amor, eu não conheço ninguém aqui. Não sei nem do que se fala, nem sei quem são essas pessoas. Não sei nem o que dizer, não sei o que tá acontecendo, falei pra ele, né? E daí ele falou bem assim, então tá difícil, Sueli, que eu já entrei na justiça, porque é drone. Sueli, eu não posso nem entrar em detalhes sobre o drone, que diz que é para te proteger. Mas eu acho que é a armação da polícia para querer te incriminar de alguma coisa. Foi dito e certo. Durou 1 ano dessa história, ele me contando que tava tendo encontro e tudo com eles e com o pessoal aí do tal do BBB, que queriam me contratar, segundo ele. Eu falei, Alfredo, toma cuidado que não é assim que eles entram em contato. Que pode ser bandido e o intuito não é o intuito de vou contratar a Suelen para trabalhar. É o intuito de matar a Suelen para finalidade de alguma merda, né? Que a minha existência esteja incomodando assim, não é possível que esteja, gente. Tudo uma farsa. Ai, tudo uma farsa, meu Deus. Né? Eu falei. Aí ele falou, é mesmo, né? Essa é uma coisa muito difícil, mas ele me ofereceu mesmo. Disse que já tinha dado 200 mil o teu ex-patrão para que ele contratasse bandido para te matar. E que tu tava sendo protegida por outras pessoas para te não ser morta. Porque já tinha sido feito o contrato para que tu fosse morta, Suela. Ele falou para mim, é mesmo? Ah, isso olha, olha, tu não sabe quem é o cara pode ser doido, tu não sabe do que ele fala. Enfim, começando, né? Sobre não saber quem era o cara, nem do que se tratava, nem do que eles falavam e tal. Aí nisso a gente começa a ver, né? Começando. Aí ele começou a contar que falou que conhecia. Já veio com o papo que conhecia a Janete. Ele e um outro meu ainda. Ah, eu conheço a Janete pessoalmente. Lá ele me mostrou foto dele com a Janete. Com a Janete Calatoia. Ele teve um relacionamento com a Latoya, com a titia. Quer dizer, com a Latoya, né? Não pode chamar de tia ainda. Com a Latoya. Aí eu falei, você teve um relacionamento com a Latoya. Que estranho você se envolver comigo. Você que teve um relacionamento com a Latoya, né? Aí ele falou, é estranho, mas eu tive um relacionamento com a Latoya. E aqui onde tu tá, tem um rapazinho, essa família que tu tava, eu fiquei numa família, numa pousada em Santana. E inacreditavelmente era de primos deles lá, né? E lá nessa pensão que eu fiquei, a moça que era parente deles, me roubou, me deu golpe, sofri crime. Mano, crime que se eu contar pra moça, ela vai dizer que ela não vai saber explicar. Ela fala assim, moça, eu tava aqui, a vela acendeu sozinha, né? Caso fosse embora a luz, ela pediu pra gente coisar a vela, alguma coisa assim, não lembro. Alguma coisa assim que aconteceu. A vela, sabe aquele filme Avada Kedavra? Que a vela se acende só? A vela de Avada Kedavra, tá vendo? Uma vela branca se acendeu sozinha e ficou em pé sozinha e começou a girar. E girou assim, né? De repente, pegou fogo a cabana. Eu vi um vulto saindo com a cara do Jay-Z rindo. E a Beyoncé rindo por trás junto com a senhora Jax, parecia. E a moça lá parece que é prima dessa lá de onde eu fiquei, da família Jackson, né? Eu achei estranho. Depois que eu passei por lá, que começaram essas histórias de que eu era possivelmente filha, que era pra fazer DNA logo e tal, que já tava chato. Segundo ela. Ela falou, Suelen, falei com o Faza. Ele virou tipo meu sócio aqui, né? E ele me disse que era teu primo. Aí eu falei, e eu acho que talvez eu vá casar com ele porque ele é árabe, ele casa com as mulheres pra ajudar as mulheres pra não cair em prostituição, enfim, né? E eles são príncipes.
E eles ajudam as pessoas, Suelen, e tal. Aí eu falei, é mesmo? Eu não sei do que você tá falando, que eu não lembrava que um primo meu foi pro rumo lá das Arábias, ou eu não sei como é que é a história lá pro rumo das Arábias, entendeu? Até me contaram que ele era meu primo. Aí eu falei, ela me contou lá sobre os primos, meu primo, né, e tal. Ela se envolveu, que casou, não sei como é que é a história. Nisso eu saí de lá, a mulher tava casada, mas eu sofri esse golpe de roubo de bens materiais, que eu tava me mudando pra outro lugar. Que eu ia lá pra Caixa Prega. Lá, nesse lugar, eu ia pro trabalho e voltava com minhas coisas mexidas. Eu ia pro trabalho e voltava e as coisas mexidas também. Todo dia minhas coisas eram mexidas. Alguém entrava no quarto, entendeu? Eu me embucetei, resolvi sair de lá e pedir ajuda do meu patrão, que ele deixou eu morar lá. Ele falou bem assim, um belo dia eu tava sem dinheiro, né? E o Ivan ainda ia me mandar um dinheiro lá pra mim. E eu tava precisando desse dinheiro, certo? Aí, tá, né? Se passou. Alguns dias consegui um emprego, fiquei fixa, aí consegui um lugar pra ficar. Passei 1 ano economizando, 2 anos, depois consegui um lugar pra morar, foi quando eu conheci o Ofrito. E aí eu namorei esse cara que era ex-jogador de futebol e que também foi ex-namorado da Latoya. Aí eu falei, o que vai ser de mim, né? Daí eu esqueci, né? E ele conhece todo mundo, jornalista e tudo mais. Me indicou pra mim, por causa do meu site, né? Pra mim no jornal da Folha lá. Porque era um conteúdo que interessava pro jornal. Que alguém tinha pedido pra mim ir lá. Eu fui lá, não consegui de jeito nenhum. Me atrapalharam. E daí eu resolvi não falar nada, né? Ele falou, Suelen, vou te apresentar umas pessoas importantes aqui, né? Apresentou o deputado, fulano, ciclano, prefeito, enfim, até o presidente, se duvidar. Agora, bora dar um tempo que eles vão entrar em contato contigo. Ele falou assim, mais tardar de 1 ano a 2 anos. Deixa eu ver, tá fazendo quantos anos? Do tempo dele, assim, 2024 para 2025, né? Há 2 anos ele disse, mais ou menos assim, eles vão entrar em contato contigo. Quer ver? Tu vai ver, ele falou pra mim. Que eu vou ficar em cima deles lá, pra eles te contratarem. E depois a gente marca de sair, eu entro em contato contigo quando eu ler tua matéria. Aí eu falei, o que tu vai falar lá, Sueli? Tu vai falar coisas engraçadas, Sueli, sobre moda. Como tu fala. Tu é engraçado, Sueli. Por que o conteúdo atrai? Porque é engraçado, Sueli. Tu é um engraçado, não sei explicar. Né? Aí ele falou, tá bom. Lá a gente brigou, não se viu mais. Me envolvi com o Danilo, que é empresário de celebridade de cantor de rap, o Diaba 4, né? Empresário assim de venda de roupa. Poderoso lá em São Paulo. Terminei com o Danilo. Não deu certo. Lá casei com o PC. O PC já. Lá casei. Não, finalizou aí, né? Com o Danilo. Daí eu e o Danilo a gente não deu muito certo. Enfim. Fiquei só, aí eu conheci outras pessoas, né? Aí eu conheci o Mário, dono de loja, assim, gente rica, né? Me trouxe saco de roupa novinha, que eu quase morri. Eu era cliente dele, ele era meu cliente. Nossa, aí a gente virou amigo, né? Saí tudo, mas não rolou um relacionamento, né? Homem rico, poderoso, né? Aqui em São Paulo. Sócio de Chanel, de uma loja assim, tal. Tá. Lá conheci outra pessoa também, empresário. Que lá em estabelecimento como um salão, assim, gente, sempre dá empresário pra dedéu, né? Aí empresário do mundo de construção, dono de um lugar considerado aqui, né? Não deu certo também. Aí eu conheci o Alfredo, que era dono de shopping. Perdeu tudo pra mulher, ex-mulher dele.
dono de shopping. Mano, o homem é poderoso, sabe? Envolvido na Rede Globo também. Eu achei até que ele fosse meu primo. E a gente ficou casado assim por uns 3 anos, vivendo junto. Brigando, se desentendendo. Até aconteceu uma tragédia da gente ir preso e tudo, né? Quer dizer, eu acabei indo preso, que ele se safou, que ele é um pilantra, que ele é da polícia, né? Sem contar que nessa minha vida, se eu já me envolvi com alguns policiais, juiz desse jeito, a minha vida é uma zoeira. E eu só na minha, né? Nossa, é mesmo, né? E tal, comecei e tal. Não consegui me separar, não tô separada. Meu esposo, ele não aceitou separação, ele não aceita. É um inferno. Pronto. Esse meu esposo, ele teve atitude de um grã-mestre. Que é a atitude de enfrentar todo mundo e falar: olha, é isso, você vai me ver aparecer e sumir na sua frente, porque eu vou ali resolver o problema de uma ex-esposa minha, vou ali na outra, mano, eu sei que ele sofreu um golpe horrível na vida dele, certo? Tá. Descobri que ele é primo do Léo Picon. E descobri que o Japa tava atrás de mim, diz que entrando em contato para saber sobre mim e tal. E ele já vinha me pesquisando há algum tempo, né? Ele queria entrar em contato, ele queria conversar, eu não sei qual era a coisa, mas era de gravar vídeo, né? Humor, essas coisas. Enfim, ele me contou. Que mentiu porque achou o comportamento estranho. Comportamento de uma pessoa perturbada mental que estava transtornada, ele disse. Aí eu falei, então você que sabe, você acha melhor não ter contato, não ter? Aí ele disse que a Anitta entrou em contato com ele, que queria gravar comigo, que a família dela veio tentar falar, enfim. Então a Anitta é minha prima de sangue, você acredita? Enfim, já contei a história da Anitta ser minha prima, que é filha de um primo meu, enfim. Pois é, gente, assim vai migrando a família. E nessa putaria, eu descobri, sem querer, que eu era prima do pessoal da Rede Globo, dos proprietários, né? Dos marinhos lá. Nessa putaria, eu fui descobrindo as coisas sem querer. Porque eu vivia a vida no mundo da lua, então eu não sabia de nada, né? Eu não sabia de onde vinham as coisas, não sabia de nada. E era, enfim, não sabia, né, das coisas. Eu tô aqui num lugar de vários hectares. Eu não sei a dimensão de quantos hectares, não sei de quem é, não sei nada. Eu tô aqui, então eu prefiro não saber de quem é, porque como eu tô nessa suspeita de DNA, né, e eu não confio muito no meu pai verdadeiro, que ele é doido, então eu prefiro não falar nada porque eu não faço ideia. Essa é a verdade. E nessa redondeza aqui é tudo primo. Lá pra Caixa Prega, lá abaixo da égua é minha prima. E lá pra outra abaixo da égua é prima. Que inventou de criar igreja. É desse jeito, né? Tudo empresário, empreendedor na minha família. Música, é assim. Eles são tudo virados. Nisso. Olha. Pronto. Aí nisso tá, né? Aí eu fui descobrindo as coisas. Gilson era o cantor daquele lá. Moreno alto, bonito e sensual. Talvez eu seja a solução dos seus problemas. Carinhoso, bom nível social, independente e à disposição de relacionamento íntimo e discreto. Muita cara do meu patrão essa música, olha. Ele é muito safado, não se vergonha daquele. É tipo um negão, né, que fala assim, bonitão assim. E lindo, sabe? O meu patrão. E daí, tá, né? Ah, não sei o que, blá blá blá, tchau. Mano. Lá eu descobri que o meu ex-esposo já tinha sido artista que trabalhou com Rambo, né? Rambo, como é que é o nome? É Stallone. Ele trabalhou lá com eles. É parente ou coisa assim deles lá. Não sei como é que é a história. Enfim. Eu fui descobrindo coisas. Além dele ser um homem muito poderoso assim,
eu descobri que ele era um homem que tinha, né, uma fama com nomes, né? Enfim, é isso. Tá, decorrência disso, vai e vem, né? Aí o Alfredo chegou pra mim e me contou que alguém era gay. Aí falou assim, pesquisa direitinho, tá? Quando for falar dos outros, vai ficar coisando, porque às vezes a pessoa é gay e a pessoa não gosta, não sei o que, né? Ele falou pra mim. Aí eu falei, é mesmo? Eu falei, tá bom, vou rever meu conceito, que eu achava que era homem, né? Eu fui investigar o menino fazia indução através da fala como se fosse gay. Algumas vezes ele se assumia como gay em algumas entrevistas, sabe? E tinha um certo asno de prostituição, tinha um certo asno, né? Enfim, de mulher. Eu senti isso, né? Mas eu também não falei, não. Acho que eu não vejo esse asno dele como, né? Enfim. E daí eu fui ver, ele falou assim, vai ver o comportamento direitinho, saber de quem tá falando e tal. Eu falei, tá bom, eu vou ver sim, não se preocupa, meu bem. E tal, aí, mano, foi bater disso aí. Tudo que ele disse do menino era que a verdade era gay mesmo, é gay. Pô, e não é, a questão não é matar os outros, é se assumir, sabe? Porra, pra que eu vou querer te contar se eu não sou capaz de me assumir, né? Pelo amor de Deus. Enfim. E agora? Demorou um tempo e bateu disso. Eu já tava gravando até que o menino era gay, né? O Léo. Então é primo dele. Primo dele. Fábio Júnior é primo dele. Eu descobri que Fábio Júnior lá com os filhos é primo dele, mano. É um primo de sangue. Tá? Não sei, acho que foto, alguma coisa assim. Enfim. É igual quando eu descobri que a Manuela era prima desse menino, né, do grupo Mais e Menos, né? É prima dele. Da Manuele. E é isso, né? Não sei. É isso. Não sei, né? Pronto. E é isso. Daí o cara mandou tomar cuidado pra mim não sofrer atentado, que as crianças sofriam arranhão lá na mansão dele. E que se eu tivesse sofrendo suspeita de ser ou não filha dele, eu ia sofrer esses crimes. Mano, a gente foi bater e disse. Mano, até agora eu tô aqui sentindo como se alguém estivesse me arranhando ou tentando arrancar meu cabelo. Entendo a sensação, ó, por exemplo, eu tô sozinha aqui, né? Mas eu tô com a sensação como se alguém tivesse querendo aparecer. Pra conversar, não sei, tipo entidade. Enfim, né? Eu descobri tudo isso, eu não gostei, né? Enfim. Não sei se eu sinto muita vontade de saber que pode ser o Mike meu pai, sinceramente. Eu vejo que ele é um ser humano incapaz de proteger os próprios filhos de um crime cometido por ele mesmo. Porque ele é, por acaso, babá? Ele é uma instituição pública chamada órgão criminal, onde crimina criminoso infantil? Ele é? Ele é isso, gente, pelo amor de Deus. Ele é instituição onde salva criança ou ele é alguma coisa assim? Não. Ele é um órgão particular, certo? Uma figura pública é um órgão particular onde a definição cabe especificamente à pessoa particular para finalidades de se autodefender, certo? E nessa palhaçada, senhor Jackson Fives, não sei, não acho que ele seja um homem que eu me mataria para ser filha dele, entendeu? Como em todos os sentidos, tá?
né? E é isso. Michael seria o quê, né? Meu pai, segundo segurança dele. Tá, né? Eu conversei com segurança, ele contou outras coisas lá, mostrou foto, algumas coisas. Era a mamãe mesmo. Da maternidade, me entendeu, no colo dele. Ele mandou postar foto, denunciar a casa sofrer tentativa de assassinato, porque meu nome tinha saído no testamento. Então, gata, eu sofri tentativa de assassinato do cara apontar uma arma pra mim e falar umas coisas que eu não entendia. Eu fiquei nervosa lá em São Paulo. E não foi várias vezes, sofri ameaça pra Dedéu no lugar onde eu tava, tá? Que eu nem ficava muito tempo lá. Enfim. E agora aqui, não consigo ter paz porque eu sinto aquilo que o cara falou sobre espiritualidade de ficar sentindo como se fosse sobrenatural, sabe? Assim mesmo que tá. Que se eu fosse filha dele e que ia acontecer algo assim comigo. Aí eu falei, é mesmo? Que eu não tivesse medo, que eu procurasse igreja e que eu fosse na igreja que eu tava indo mesmo, que ia ajudar e tudo mais. Entende? E é isso. Então, desse ano é um ano de tentar fazer esse tal de DNA aí, né? Enfim. Deixa eu pensar. Né? Celebridade é um bicho meio estranho. Por exemplo, o Mike, ele se escondia. Ele vinha pra cá, lá pra casa do rumo da casa da tia Josa e da mãe dela, que é mais parente próximo dele. E ele se intocava pro rumo de lá, com a família dele, com os avós dele, né? Com a mãe dele, que eles vinham visitar, e parente deles. Que o cara da frente, ele é canadense ou estadunidense, né? E a família dele é toda de lá. Então, eles vieram do Mike pra morar aqui no interior. Então, é mais ou menos assim. Família de famoso escondida, Arnold Schwarzenegger, Stallone, Michael Jackson. E eles ficam tentando esconder, porque essas famílias aqui, elas não gostam muito de envolvimento com os famosos, porque eles não querem ter muita pena, entendeu? Enfim, e é isso. Bom, foi isso que me aconteceu e que eu soube, né? Envolvendo essa minha história aí, né? Enfim, então, já procurei advogado, já vi preço e tudo, já falei com a minha mãe, ela disse que vai falar direitinho. Olha, eu pensei que a mamãe fosse falar assim, Suelen, tu é doida, tu é perturbada. Não existe isso, não tem possibilidade, né? Não, irmão, minha filha coopera com tudo, pode pedir DNA, não tem medo, vamos com tudo. Foi isso que a minha mãe falou. E pronto, né? Né? E é isso, né? Deixa eu pensar. Então, não sei muito o que falar, né? O cara mandou eu estudar os filhos do Michael Jackson, principalmente a filha. Por quê? Ele perguntou, você não acha que acontecem umas coisas estranhas envolvendo você? Tipo, lixamento público, algumas coisas assim? Eu falei, acontece comigo, e acontece muito. Inclusive, na escola eu sofri crime horrores. E de assédio sexual, principalmente, da gente não acreditar, cara de pau de alguém chegar perto de uma criança pra querer comprar programa de criança, alguma coisa assim, transformar em puta. Eu não entendi. O cara queria comprar minha virgindade por uma merreca, como se eu fosse uma garota de programa. Eu sofri esse crime, só pra vocês acreditarem. Que eu não acreditei. Foi bárbaro. E me aconteceu isso, né, quando eu era criança. Sofri lixamento na escola, sofri rejeição. Igualzinho como aconteceu com a menina, aconteceu quase parecido comigo, né? Se duvidar, eu até fui estuprada, mas eu não sei, eu não me sinto muita vontade de falar se eu fui. Porque eu acho que eu já comentei sobre ter sido estuprada uma vez que eu saí na festa, bebi e saí com um cara, eu tava dope e ele disse que a gente fez sexo com ele e eu tava dopada. Por exemplo, o PC foi um que uma vez eu tava lá, né, gente? E eu não sei, eu tava sentada lá, tava bebendo uma bebida lá, que veio do exterior, né, da Arábia. E daí o cara... Eu peguei acho que uma porrada, eu não sei, eu desmaiei.
Desmaiei. Quando acordei, tava com a minha calcinha rasgada, mas não parecia que eu tinha tido uma relação sexual. Segundo ele me levou no colo lá pra colocar na cabana. E a gente fez sexo, mas que eu lembro, eu tava desmaiada. Como é que eu fiz sexo, né? Eu pedi as câmeras da menina, ela não quis me dar. Por isso que eu tenho que até que entrar com processo contra ela. Tenho que entrar por roubo e por estupro. Eu até tinha esquecido de estupro. Por quê? Porque eu não lembro mesmo de estar consciente. E aconteceu acho que umas 2 vezes ou 3 vezes comigo. A outra vez, deixa eu ver. Enfim, eu não lembro. Sofri estupro, né? Enfim. Bom, como o cara falou, né? Coisas similares que me aconteceram, similares ao que aconteceu à menina. Assim, inacreditável, sabe? E é isso, gente. Eu não sei muito o que dizer. E eu resolvi conversar, contar aqui o que aconteceu comigo. Aconteceu muita tragédia, gente. Eu sofri muito assédio sexual. De perguntarem da minha tia, não, eu já falei pra vocês. Se eles venderiam a minha virgindade. Você acredita? Eu tinha 12 anos. De sofrer assédio sexual. De ser perseguida por cafetão. Enfim. E por outras coisas, mas eu não me prostituí, sabe, gente? Porque eu não posso ter envolvimento ilícito com prostituição, enfim. Que é crime, né? De exploração sexual, enfim. Pra quem não sabe. Mas, uma vez, eu não suportei a minha sogra. A mãe do meu ex-esposo. O cara que era pai da minha filha. E eu menti um monte de merda pra ela. Não gostava dela, né? Por quê? Mano, no primeiro encontro, ela já veio falando de ex-mulher do cara. No primeiro encontro que eu tive com ele, eu tava deitada, eu acordei com essa mulher me acordando em cima de mim. Que eu quase morri, engasgada. E aconteceu umas coisas assim que eu não gostei. Daí eu falei, eu não vou com a cara dessa velha. Esse cara parece que ele não é muito normal, que ele não viu que não é normal que a mãe dele voa em cima de mim assim. Tal, né? Eu fiquei só na minha, digo. O comportamento não é de uma mulher assim muito decente não, sabe? Na minha mente, assim. Comportamento de uma mulher envolvida em coisas, em atos ilícitos, enfim, eu achei um comportamento ilícito. Pelo comportamento dela. Aí eu olhei pra cara dela, eu vi que ela julgou minha roupa, né? E era roupa cara, né? Não era roupa barata. Eu falei assim, já começou errado. Eu já não gosto de gente que olha a aparência dos outros. Muito menos que julga os outros. Já não gosto de ter a minha privacidade invadida e estar no meu canto aqui alguém vir pra cima de mim. Eu não suporto, porque eu tenho um transtorno de bipolaridade, alguma coisa assim. Não é transtorno de bipolaridade. É uma depressão que faz com que eu sofra afastamento das pessoas. Eu não gosto que fiquem me invadindo assim e sendo invasivo comigo, entendeu? Me irrita. Aí eu tava bem na minha, né? E nem nada. Tem um transtorno de compra. Tem um problema com lactose. Problema respiratório. Ah, não dá. Não dá. Eu falei, olha, eu tive que aguentar um monte de coisa, sabe? De ofensas pra coisas piores, de agressão, né? Vindo dela. E ele, meu ex-esposo, mentiu no processo dizendo que eu era casada com ele durante 3 anos. Eu casei com meu ex-esposo, eu tinha 14 anos. Eu ia inteirar 15... Ia inteirar 15 anos. Dos 15 por 16 eu já tava vivendo com ele. E eu já conheci ele desde os 14 dos meus 13 anos, que ele me assediava sexualmente. Ele dava em cima de mim, que queria me conhecer e tal. Nesse tempo, dos meus 13 por meus 15 anos, eu namorava o Luke, que é defensor público. Né? Quando a gente é do interior, a gente acaba se envolvendo cedo, né? Com as pessoas. Então, no meu caso, foi cedo. No caso da Fernanda, foi depois dos 20 anos. Bom, não vamos falar sobre a minha irmã, tá? Como eu disse, o pai dela é outra pessoa. O pai do meu irmão, Ivan, é outra pessoa. Eu que tô sofrendo suspeita de ser filha da Michael Jackson. Certo? Enfim. Nisso, de vai e vem. Nisso, de vai e vem. Vem Enéas atrás de mim. Querendo o quê?
casar. Conheci Enéas com 13 anos, lembra? Eu era mocinha, ainda não tinha nem dado ainda pro Luke. Eu namorava com o Luke de porta e ainda não tinha dado. Fui dar lá pros 14 anos. Dos meus 14 por 15, eu já tava meio que vivendo com o Enéas. Saindo, né? A gente já era namorado. Eu tinha terminado com o Luke. Dos meus 15 por 16, eu já tava vivendo com o Enéas como mulher. E criando expectativa e as coisas e tudo mais. Terminei com o Enéas, eu tinha 29 anos. 29 anos. Passei casada com o Enéas 14 anos. O Enéas foi dizer na justiça, pra justiça, eles prejudicaram o processo. Eu quero me separar dele, porque ele é doido. Ele é doido de mentir. Ele é doido de mentir na justiça, mano. Ele é doido. E daí, resolvi querer separar dele. Por ele ser incapaz de tudo, né? Porque não é possível que eu vá explicar pro Enéas, né? Isso que tu fez é um crime. Você não pode enganar a justiça. Me enganou. Ele tá, no tempo que eu já fui casar com ele, ele tava, que nem como ele casou com a Joyce, né? Ele tava se separando. E nesse tempo que ele tava se separando, ele já tava casado comigo. E ele já vinha de um outro casamento dele. Que eu sofri a suspeita dele ter se envolvido com a tia da Larissa, de provavelmente ser pai do filho dela. Segundo o Enéas, ele era estéril. Ele teve um problema na infância. É mentira dele, que eu fiz tratamento junto com ele. E eu tive a minha filha do pinto dele, mano. Foi feito artificialmente, direitinho, pra menina nascer, né? Então não tem como ser outra pessoa ali, não tem como, né? Não tem como. Nem tio diz que pra Joyce foi dizer lá pro ex dela que eu conhecia, que a menina não era filha dele. Que era filha de outra pessoa e que não me conhecia direito, que foi o fruto de um relacionamento sexual rapidinho e tal. Ele foi contar isso pra menina. Depois de eu estar casada 14 anos com ele. Desde os meus 15 anos. Depois de 15 por não sei quantos anos. Olha. Pegou um monte de mulher que eu não sei nem de onde veio. E colocou em mim assim, como se eu fosse, né, uma qualquer. Me colocando em risco de vida, que eu não sei nem de onde veio essas mulheres. Eu sinto como se as mulheres me dessem tapa o tempo todo. Como se eu fosse uma tábua das mulheres ficar brincando de dar tapa. Olha. Eu acho que eu vi o Michael Jackson e o meu padrasto ali. Acho que eu tô doida. E é isso. E é sempre assim. É sempre assim. Desde criança, eu tenho a sensação do espírito Michael Jackson me acompanhando. Não sei porquê. Enfim, não vou coisar porque eu já descobri que ele é meu primo, né? Enfim. Então vou parar de ficar cismando. Mas é desde criança que eu tenho essa cisma. Né? E daí ele foi dizer essas coisas pra menina, dizendo que, inclusive, que não era pai do filho dele. Tinha esquecido. Que eu fiquei assim, sem acreditar, que eu ficava, mas ó, fulano, você não é filho dele, entendeu? Ele disse pra menina que tu não é filho dele. Meu Deus do céu, como? Esse homem não presta, né? Se a minha filha saiu ali, programada inclusive por ele, como é que ele vai mentir dizendo que a menina não é filha dele? Ele simplesmente fudeu o direito da criança todinha, né? Ou ele se envolveu com uma assassina e tá com medo que mate os filhos. Não sei. Enfim. Tá, né? Nisso eu descobri um monte de putaria envolvendo a irmã dele, que não era lá essas coisas que ela dizia, que a mãe também não era santa, e que a velha era barraqueira de tentar matar os outros. Aí eu falei, pronto, são galerosos, não prestam. Já joguei assim, porque comigo, quando ela olhou pra minha cara, disse que eu não valia nada. E eu era modelo. Aí eu falei, né? A mulher já chegou me acusando de um monte de coisa que ela nem me conhecia, porque o filho dela era mais velho que eu tava me envolvendo com ele, não sei, o diabo passando no cérebro dela. Aí eu já saí me condenando, ela falava uma merda, eu falava é mesmo. Ela falava outra merda, eu falava é mesmo. Quando eu vi que ela tava falando essa merda, aí que eu coisei mesmo pra falar merda aí no juízo dela pra ficar doida. Porque não é verdade mesmo, então ela que fique doida. Do jeito que eu me achei. Chegou que a mulher disse que não é pai nem da Ana, nem do Júnior, e que eu sonho não é mulher dele. Então, o que a gente fez?
tacou-lhe uma loucura no juízo dele pior do que isso, né? Aquela mulher que ele tá é uma santa. Nunca se envolveu com ninguém, se envolveu virgem com ele. Não tem filho de ninguém. Pra não dizer o oposto, pra ver se ele consegue entender a merda que ele fez. Ele trocou a realidade por mentira. E depois veio querer destruir os outros, né? Esse é o Enéas. Lá, descobriu um monte de coisa do irmão dele. Diz que tava namorando com quem, a garota de programa e tudo. E depois que a mulher trocou ele... Depois que a mulher trocou ele por outro. Que a mulher trocou ele por outro. E daí... Enfim. Depois veio que fosse Moralino falar mal da mãe do menino. Veio querer falar mal de mim. Veio tentar me destruir. E o diabo a quatro. Enfim, pronto. Aquele negócio como é que o Jackson falou, junto com segurança, sobre paranormalidade, tá acontecendo. Né? Em vez de quando eu tô parando, tô sozinha aqui, né? No sítio. E tô olhando que eu ouvi barulho, ouvi uma explosão estranha vindo dali. Não sei se é energia que tá coisando. E tô ouvindo um barulho estranho. Enfim. É isso. E eu descobri um monte de barbaridade envolvendo ele. De tentativa de assassinato, de provavelmente ele ser o autor e do caralho a quatro. Eu me assustei. Daí a minha filha na infância veio com história de que ele tinha estuprado ela e tal. Daí minha filha veio com essa história de que ele tinha estuprado ela e tal. Enfim, criança que sofreu estupro não vai querer viver com estuprador de jeito nenhum. Vai dar um jeito de não viver, certo? Com estuprador. Então... O comportamento dela não parecia de uma criança que tinha sofrido um estupro. Parecia de uma criança que estava mentindo por algum motivo que eu não sei. Só sei que ela disse que sofreu ameaça, que ele queria matar, que não sei o quê. Enfim, parecia mentira, né? Não parecia verdade. Pronto. Lá me envolvi com o cara. Ele foi atrás do cara pro cara me perseguir pra tentar me matar. Me envolvi com outro, ele foi atrás do cara. Assim, todo homem que eu me grudava a mulher, ele ia lá pra tentar fazer um mal pra mim. A ponto de eu ser pedida para sair do lugar onde eu tava. Eu tava na vovó, ela disse que sofreu uma ameaça vindo de fulano, de ciclano, que ela não pode falar pra mim e que eu não ia poder ficar mais na casa dela. Aí eu falei, então tá, né? Não posso ficar na sua casa? Tudo bem? Posso forçar essas coisas? Eu que não vou forçar. Peguei, saí, me desentendi com ela, a gente teve um desentendimento horrível, tá? Por quê? Cuidado, esse pessoal de facção que veio de outros países que acham que estão assim, vivendo a vida de escondido, vocês não estão, vocês estão sendo monitorados. Enfim. Eles veem a coisa, eles fingem que não, por exemplo. O copo tá no campo, num canto, foi assim que aconteceu lá na vovó. De repente ela quis me expulsar de lá, inventou uma desculpa que me apavorou, meio que me ameaçou de morte. O copo tava no canto, o copo ia parar no outro canto. Tinha um troço aqui, o coisa sumia. Por exemplo, tinha ovo na geladeira, de repente sumiu o ovo, nem eu, nem ela comeu, sumiu o ovo. E ela fingia que não estava acontecendo nada. Eu perguntava dela, avó, você pegou? Ela falou, não, não peguei, minha filha, não sei o que. Eu digo, então, quem pegou? Quem pegou? Né? E assim foi que findou a história de eu estar morando lá na minha avó. Vim pra cá pra mamãe. Nesse exato momento aconteceu várias paranormalidades de eu sentir mulher tocando em mim, como se alguém me tocasse no cabelo assim, sabe? Enfim, aconteceu um monte de coisa. Enfim. Aconteceu algumas coisas paranormal que fizeram ela não me querer lá. Por exemplo, ela veio com a história que tinha um homem lá em casa. Um tal de homem branco em casa. Não tinha homem nenhum. Né? Não tinha homem nenhum aqui em casa. Olha, eu juro por Deus que eu tô vendo um cara comendo algum osso e roendo e mordendo o osso e mordendo. Tô vendo de longe ali. É como se fosse um... Cadê? Sumiu. Um troço que tem... Um bode que tem pé. Eu acho que eu tô sofrendo bruxaria negra vindo lá dos países espanhóis, entendeu? Então, eu vou ver se eu resolvo isso com a igreja, né? Porque
A vovó disse que tinha um homem branco lá. E que tinha falado, inclusive, com ela, pessoalmente. O fantasma. Enfim, é isso. Eu acabei de ver ali um troço, parecia assim como se fosse um introspecto de um deus, né? Então, enfim, tá acontecendo aqui. Como se fosse asa de anjo. Como se tivesse uma briga aqui na minha frente. Ao mesmo tempo, como se tivesse um deus tentando defender, enquanto o outro tá tentando matar. Assim que eu tô vendo. E é isso. Então, é o que eu tô vivendo. Desde quando eu comecei com um cara, eu acho que eu sofri uma bruxaria, não sei, instantânea, que me fez ver as coisas. Eu fico vendo coisa. E a vovó disse que falou com um cara que ele saiu de manhã e falou com ela. Ele que tinha abrido a porta pra ela. Sendo que eu não conhecia ninguém ainda. Depois que eu fui conversar com um amigo e tal, né? Mas era primo, que ficava lá na porta conversando comigo e comprando lá pra mulher dele. Era casado, o cara. Enfim, eu não sei o que dizer. Sei que aconteceu isso umas 2 ou 3 vezes, ela disse. É isso, né? E daí a vovó disse, falou... Primeiro, o último que saiu era um homem branco. Ela disse que 2 vezes saiu o mesmo homem. E na última vez saiu um homem que era artista, que ela conhecia da TV. E falou com ela. Ele falou com ela. Ele falou com ela. Daí ela chegou comigo e disse, Aline, tu tá se envolvendo com alguém lá da Globo? Tem algum relacionamento que a vovó não sabe? Me conta. O único da Globo que eu sei é o Enes, que era ator da Globo. E que era cantor também de uma banda famosa, de uns e outros. Ela falou, o Enes era famoso, eu não sabia, minha filha. A vovó dizendo que não sabia, o Enes é meu primo. E ela não sabia, ele sabia o que ele estava escondendo de mim. Que a menina disse que ele sabia sim, que ele pediu pra esconder. Aí eu enganei a mãe dele, né? Ela não sabia sobre mim, ela sabia quem eu era, ela sabia da minha história, ela sabia de toda a minha vida, ela sabia que eu não era nada daquilo que eu tinha mentido pra ela. Depois a velha espalhou pra todo mundo, me desmoralizou, que eu não sei aonde na face da terra alguém que não me xingue de quenga, de rapariga, de tudo que não presta. Ainda veio dizer que meus filhos não eram do Enes, que a minha filha não era do Enes. E ele que fez a projeção da gravidez que eu não queria ter, que eu tava me separando, por quê? Porque o Enes é doido, ele me traía e fingia que não traía. Eu encontrava calcinha, encontrava celular, encontrava as coisas, fingia que não era dele, né? Que ele dizia que tinha emprestado pro Glauco, que tinha emprestado o carro, mano, não sei que era história. Até a menina vem acusar ele de pedofilia, de que tinha comido ela na infância, que queria casar, que não sei o que com ele, e deu ter que separar. Foi assim que causou minha separação. Quando veio a Nete, estava casada com uma japonesa ou índia, que a gente não sabia nem a raba de quem era. Diz que é a ex do Aloysio. Mano, eu sei que deu uma confusão isso. Até hoje tá confusão, que eu não quero nem mexer nisso. Enfim, né? E assim foi acontecendo as coisas, gente. Eu comecei a esconder que eu tinha dinheiro, que eu tinha as coisas. Por quê? Porque o Enéas tinha envolvimento ilícito, eu descobri, porque o ex-empregado dele era envolvido em crime, outros ex-empregados, tudo envolvido em crime. Que acabou gerando a morte de algumas pessoas envolvendo ele. E um belo dia, ele veio com segurança lá da Cefaz e me ameaçou de morte. Se eu também me separasse dele, ele ia me matar, né? Olha o papo dele, que ele já tava com outra mulher. Era uma mentira pra ele tentar me matar, entendeu? A desculpa do relacionamento de amor que ele tentou usar pra tentar me matar. Na minha conta do YouTube, eu não fazia ideia que era muito dinheiro que tinha lá. Sabe o que ele fez? Ele esvaziava a visualização, curtida, like. E mandava, acho que meus parentes, desfazer os follows que eu recebia, os comentários, coisas que ele ensinou. E não queria que segundo ele, eu tava me fazendo as custas dele. Que eu não sei aonde que é a custa dele isso. E nessa palhaçada, eu passei necessidade, gente, de não ter nem onde dormir. De chegar a dormir na rua lá em São Paulo. Nem mendiga. E não teve uma pessoa que tivesse coragem de me estender a mão. A não ser um cara que um belo dia passou lá e me estendeu a mão, o André. Contei minha história pro André, o André deixou ficar um tempo na casa dele até eu conseguir ajeitar financeiramente e procurar meu rumo, certo? E foi assim, dito e certo, mano. Mas até hoje eu agradeço a Deus e que Deus abençoe o André por ter me dado essa mão. Porque eu fiquei uma semana sem teto em São Paulo. E não tinha uma filha da mãe que pudesse me ajudar. Eu não tinha como falar com a minha família. Fiquei ilhada em São Paulo. Foi Deus que colocou esse cara assim pra me ajudar. Entendeu? Mas foi uma situação que eu vivi em São Paulo pra ninguém botar defeito.
Não acredito que não. Pô, o boato era que ele era pai do menino lá. E de lá fez uma briga minha entre eu e a Luísa, que ficava me ofendendo, me xingando de rapariga, de um monte de coisa aí. Eu achei estranho, que eu não sei de onde a Luísa tinha tirado isso. Até descobri que a menina era a casa do Enéas, olha, desde criança, de menina também. E que ele foi dizer pra menina que eu era bitch, mano, que eu era bitch, que não valia nada, que não sei o quê. Depois de eu conhecer ele quando eu era mocinha. Sei que, mano, eu não soube botar a cara no espelho, assim, das coisas que eu descobri sobre esse homem. Quase que eu me coisa, assim, de chorar pra vocês entenderem o grau da maldade que esse homem cometeu contra mim, sabe? Me desmoralizou, não me deixava ter amizade, me atrapalhava, tentava me destruir a qualquer custo. E era uma ambição e não tinha dinheiro. E queria que eu desse do meu dinheiro que eu conseguia pra ele. Como era conseguido o dinheiro? Mano, ele mesmo me ajudava a pegar dinheiro na casa das clientes. Ele ia comigo. Eu trabalhava como revendedora da Mariah Carey. E o sonho era ganhar um carro rosa. Olha, gente, o corpo tá bem aqui, tá vendo? Vocês viram? Parecia que tinha alguém bem ali, né? Não sei. Isso parece que tem alguma coisa, né? Suspendida, né? Não sei, não. Parecia que tinha alguém bem ali no chão, né? Gente, o copo se moveu. Vocês viram? O que será que pode ser isso? Eu não sei não. Tá estranho. Gente, o copo se moveu de novo. Corre, gente. Corre. Tomei banho, coloquei pijama. Vocês viram? O copo se moveu de lugar várias vezes. Vocês viram lá fora que parecia que tinha um homem em pé, olhando. E depois que parecia que o homem tava dentro da casa. Gente, muito terrorista isso. Gente, eu vou dormir e filmar um pouquinho depois. A gente vai ver o que aconteceu.